Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um EvoluaCast, o podcast da Simon Jovem, da Simon Mulher. E nós estamos aqui hoje com uma pessoa que dispensa comentários por toda a sua trajetória, 50 anos de empresário, contador, né? Ele foi ex-presidente da Simon e ele é atual conselheiro do Sicoob Credimap, que é uma instituição que apoia o empreendedor em Monlevade região. Carlos Artuso, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço. Mas antes de começar a conversa, eu queria realmente agradecer ao Sicoob pela parceria, por apoiar o projeto, sabe? Assim, eu sei que o Sicoob ele tem um histórico de apoio à cultura, ao desenvolvimento, ao empreendedorismo. E ter apoiado esse projeto nosso, ser o nosso principal patrocinador, está sendo um projeto bem legal assim, de estar desenvolvendo. Muito bom, a gente recebe pessoas muito bacanas, com histórias muito enriquecedoras, como a do Carlos hoje. Exatamente. Né? Vamos começar por aí, então. Essa questão do conselho, né? Vamos começar do início, aí a gente chega lá no conselho, certo? Certo, melhor. Vou começar do começo. Como que foi o seu início, a sua história? Como é que começou? Você já começou com a contabilidade, na contabilidade? Então, eu vim da roça, né? É mesmo? Vim da roça. Eu nasci e criei na roça, saí já com 20 anos de idade da roça. Olha só. Mas aonde? Em São Domingos do Prata. Sim. Os meus avós paternos, eles eram italianos. Olha, que chique. Eles vieram fugidos da Itália, da Segunda Guerra, com os pais deles. Eles eram novos, né? Vieram trabalhar em fazenda. Naquela época, fazenda ainda... As pessoas trabalhavam nas fazendas, sim, compravam nos armazéns das próprias fazendas, né? Exatamente, ficava ali, né? E descontavam no salário no final do mês. Então, aquela história bem antiga que nós conhecemos. Sim. Aí, meu avô virou fazendeiro também, começou na área da cafeicultura. Naquela época, né, era bem rude ainda, não tinha muita tecnologia. Aliás, não tinha tecnologia nenhuma, né? Mas ele tinha ali, o povo da região todo trabalhava para ele e tal. Naquela época não tinha ninguém fechado, né? Era todo mundo ali. Era. Só na cadernetinha. Então, os meus pais cresceram ali naquela cultura de trabalhar para a roça, né? Meu avô falava trabalhar para o monte. Aí os filhos iam casando e ficavam morando na fazenda com a mulher, aí começavam a nascer os meninos. Era mais ou menos assim. Mas eu sou o segundo mais novo de 9 irmãos. E não vivi essa época de morar na fazenda junto com a turma. Você já pegou uma parte melhorzinha. Mas aí depois, no final das contas, cada um ali ficou com uma parte de terreno que o meu avô dividiu e tal. E eu fui criado ali naquela cultura ainda do meu pai, né? Veio da fazenda, do pai dele, tal. Plantio. Mas eu não... plantio de subsistência, vendia alguma coisa para... Para mercearia, sim? Café, por exemplo, né? Vendia ali uma vez por ano e tal. Comprava-se na loja o ano inteiro para pagar só no final do ano, quando colhesse o café. Comprava no supermercado para pagar quando colhesse o café, era mais ou menos assim. Mas eu não gostava de forma alguma de roça, de trabalhar em roça, de viver em roça, não gostava. Então eu era doido para sair. Então eu estava ali com 16, 17 anos, 17, 18 anos, eu comecei a mandar carta para a aeronáutica. Olha! Carta manual. E eu era apaixonado por aeronáutica. Então eu comecei a mandar carta para a aeronáutica e tal, e eu estudando. Minha mãe sempre apoiava e até forçava a gente a estudar. E meu pai falava que não precisava estudar, não. Bobagem, né? Caça da bobagem, vai ficar na nossa mesmo. Mas aí, lá no Prado, eu tinha a opção de fazer curso técnico em contabilidade ou magistério. Que eram os dois cursos que tinha na época, não tinha nem condição de sair também para estudar fora. Aí eu fui fazer técnico em contabilidade e tal, mas terminei o curso, não conseguia emprego de jeito nenhum. Naquela época era difícil o emprego, ainda mais eu sem experiência, né? E eu queria na área de contabilidade ou na área administrativa e tal. Então, quando você fez o curso técnico, você gostou da área? Sim. Você estava querendo aeronáutica? Mas aí não consegui emprego e eu era muito apaixonado por aeronáutica. E comecei a mandar carta para a aeronáutica. A aeronáutica pegou e me mandou um convite para mim estudar. Mandou 9 apostilas para mim estudar. Química, Já física, mandaram material? Química, física, matemática, português, história, geografia e tal.
E aí eu peguei 2 professores particulares, um que dava aula de Química e Física para mim, e o outro que dava aula de Matemática. E comecei a estudar. E as duas matérias eu estudando sozinho. Sim. Aí tinha carteirinha estudando de aeronáutica e tal, fiquei todo orgulhoso. Que legal. Ficar todo metido. Mas aí, resumo. Eu doido para sair da roça, né? Aí, doido também para trabalhar na minha área. Aí fui fazer um teste lá na Cesita e eu tomei pau, sabe por quê? Porque a psicóloga falou que eu tinha vocação para a área burocrática. Olha! E a vaga não era para a área burocrática. Aí, beleza, vim embora, aborrecido, né? Puto da vida. Chateado, né? Tipo, poxa, mas não é isso que eu quero. Sem saber que Deus está me ajudando a trabalhar de peão na Cesita, né? Mas aí, resumo, surgiu uma vaga, o Estudando para Nós surgiu uma vaga numa empresa aqui em Monlevade para trabalhar de auxiliar de contabilidade. Olha! E era para começar assim no outro dia. Aí eu tinha 2 opções, ou pegar, ou largar e continuar estudando para nós, que correu o risco de tomar pau na prova. Né? Era lá em São Paulo a prova. E eu iria lá para perto, Piratininga, parece perto de Aparecida do Norte, aquela região. Ah, sim. Aí, como diz, a vida é feita de decisões, né? Exatamente, essa é a primeira grande decisão que você teve que tomar. Então eu decidi pegar o emprego, aí com 6 meses eu já assumi a contabilidade da empresa. Olha só. Aí logo depois eu fui para uma empresa de mineração. Nessa empresa de mineração eu chamei o chefe, terceirizei o serviço do escritório todo, montei o escritório. E comecei o escritório terceirizando o serviço dessa mineração que eu trabalhava, trabalho para até hoje. E aí fui pegando outras empresas e tal. Mas assim, a jornada para chegar até aí foi muito difícil, sabe? Porque eu vim para Monlevade com aquele compromisso de vencer, né? Vim ali com a mochilinha nas costas, com 3, 4 pares de roupa. E vim morar em cima da empresa, tinha uns quartinhos lá. Aí montei um quartinho lá, comprei uns móveis lá na Arapuã. Televisão preto e branco, um jogo de guarda-roupa solteiro. Coloquei uma extensão do telefone que eu trabalhava, do escritório que eu trabalhava embaixo lá no quarto. Coloquei um frigobar lá e tal. E foi? E aí assim. fiquei morando ali sozinho. Até que essa empresa quebrou, o dono dela... A contabilidade? Não, essa empresa que eu vim trabalhar. Que ele veio sim. Era uma recapacitadora de pneus, chamava Recapaz de Monlevade. Ela era de um gaúcho, tinha 30 funcionários. Nossa! E os irmãos dele vieram, levaram ele embora de madrugada, limpou tudo que tinha de limpar e deixou eu com a empresa lá com 30 funcionários na mão. Eita! E aí eu comecei a ver o que eu vou fazer. E o pessoal querendo parar, eu falei, não vamos parar, não, vamos tocar essa empresa. Olha. E eu não tinha poder legal nenhum para tocar a empresa. Nós já estávamos com 3 meses de salário atrasado, todos nós. Nossa. Eu falei que eu vou colocar o salário de vocês todos em dias, mas vocês vão ter que me ajudar. E aí comecei a correr atrás de recebimento e tal, receber, pagar duplicata e comprar borracha e tal. E fui tocando a empresa até que os irmãos dele vieram e quiseram. Pegar a empresa de volta. Depois... Não, quiseram que eu ainda passasse o que a empresa estava faturando para eles. Eu falei, não vou passar nada e tal. Mas aí a história foi assim, depois eu chamei um credor da empresa e falei que a única chance de você receber o que você tem, que era um agiota, é você comprar a empresa. Aí eu convenci ele, fui lá no Rio Grande do Sul e comprei a empresa para ele. Aí fiquei trabalhando mais um tempo lá, a empresa foi se recuperando, aí eu saí e fui para a empresa de mineração. Aí você deixou. Mas nesse período que eu trabalhava lá, era assim, eu ganhava muito pouco. Eu ganhava um salário e meio. Para mim, almoçar e jantar, não dava para almoçar e jantar, só dava para almoçar. Nossa. Era vender no almoço. Até a história que eu gosto de contar, porque a parada de ônibus na época era no Porto Lulu. E o que era do 5 estrelas, no 5 estrelas hoje, era lá no Porto Lulu. Ah, tá. Sim. Aí os ônibus paravam, tinha uma cabine do lado de fora, a gente comprava a ficha e comprava as coisas lá. Aí à noite eu ia lá, que era do lado, né? Eu ia lá para ter que comer alguma coisa. Aí tinha uma senhora que trabalhava lá, que era muito amiga minha, uma senhora já idosa. Aí a gente comprava pão, né? Aí você comprava pão molhado ou pão com carne. Aí ela, quando eu dava a ficha, ela me conhecia, ela já sabia mais a minha história. Lá em vez dela pôr o pão molhado, ela dava pão com que era carne. o caldo da carne, ela colocava carne. Gente. Me dava pão com carne. Mas aí logo depois eu fui para a mineração, melhorou um pouco, depois eu terceirizei, que eu sempre tive essa vocação de trabalhar por minha conta. Aí terceirizei, serviço assim que 9 pessoas fazia,
eu terceirizei para fazer no meu escritório. Nossa. Pessoal, fiscal, contábil. Aham. Bem, nós começamos com pouco tempo, o escritório cresceu, já estava com 6 funcionários, daí a pouco já estava com 10. Agora, E hoje já tem 30 e poucos funcionários da contabilidade, quase todos são contadores. Né? E começou já com o nome Carlos Artuso. Carlos a Artuso. contabilidade. E tem a Portal Segurança também, que nós começamos aí há 25 anos atrás, que hoje foi uma empresa que deu certo também. Sim. Lá eu tenho um sócio, né, na contabilidade, não, mas lá eu tenho um sócio. E a gente hoje presta serviço para várias prefeituras, Monlevade, Piracicaba, Barão, Santa Bárbara. Entendi. A gente tem filial em Itabira e tal. Então é uma empresa que deu certo também. Graças a Deus. estruturada, né? Ela tem 45 funcionários mais ou menos. E bem aceita no mercado. Sim. Empresa que tem um nome bom no Exatamente isso que mercado, eu ia falar. Assim, todo com mundo certeza. conhece. E aí a gente foi, sabe? A gente foi e com aquele espírito sempre de participar das coisas da comunidade, da sociedade. Porque eu sempre tive comigo o seguinte, tudo que a sociedade me deu, tudo que eu tenho foi a sociedade que me deu. Sim. Eu consegui através dela. Então, eu tenho que devolver de alguma forma. E a maneira de devolver, que eu acho que não é pegando ali, dando uma ajuda de 200 para um, 300 para outro, Sim. 500, 100 para outro. Você ajudar de forma coletiva. Sim. Então, com esse espírito, eu sempre tive minha vida muito envolvida Com o trabalho comunitário. em todos os segmentos organizados quase, sabe? Eu fiquei muitos anos tendo reunião de segunda a sexta-feira. Nossa. A Simon tem mais de 30 anos que eu estou lá, ocupei Sim. todos os cargos e tal. Legal. Aí Rotary, maçonaria, hospital, Federaminas, Conselho Regional de Contabilidade. Tudo. Você tá Então teve uma envolvendo época que eu tinha reunião todos os dias, segunda a sexta-feira. Nossa. Era mais jovem também, né? Tinha mais pique, né? Hoje eu diminui um pouco. Os de Belo Horizonte, por exemplo, só de Belo Horizonte eu saí de 3, que é a Federaminas, que é o Conselho Regional de Contabilidade, o Cines Contábil. Aqui em Monlevade eu afastei de alguns também, mas ainda tenho o Hospital Margarida, que eu estou lá no conselho, estou lá como contador também, nosso escritório faz a contabilidade do hospital. Legal. E estou lá no Cicobi Credimep, né, quase que desde a ideia dela nascer, eu Sim. participei da ideia dela nascer, Sim. inclusive foi nas associações comerciais. Exatamente. Então eu estou na Simon, eu estou na Simon bem devagar, né, que eu já fui muito mais atuante lá. Estou lá no Cicobi, no Hospital Margarida e tal. E ainda, de certa forma, com aquela visão de que todos nós temos que contribuir com a sociedade. Eu acho que uma boa forma de contribuir é essa, sabe? Sim. Você participando dos segmentos organizados da sociedade, você ajuda de forma coletiva, participando do desenvolvimento da cidade e tal. E pegando esse gancho aí que você está comentando sobre, né, há quanto tempo que você está nesses trabalhos, na sua visão, como foi a evolução do empreendedorismo em João Monlevade? Para você que está aí desde o começo. Eu né? acompanhei bastante isso. Eu lembro, na década de 2000, eu estava na Simon e a Simon tinha muita dificuldade financeira, inclusive. A gente, no final do mês, tirava dinheiro do bolso para pagar as despesas da Simon. E o Zé de Brito, né? Na época era meu sogro. Meu ex-sogro. Tem Tinha uma pedreira. Sala. É da pedreira? Lá aquela de placa cima. que está na placa lá do... Isso, eu tenho aquela. happy hour lá. Isso, mesmo. aquele salão lá de fora. Então eu chamei no Diego Brito. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco o rumo da Simon, né? A visão da Simon. A Simon tem uma visão mais... Conservadora. Não é conservadora, mas de forma mais coletiva, sabe? Não pensar sim, só sim. ali na associada em si. Sim. Né? Ficar ali pensando em coisas pequenas associadas, pensar em coisas maiores na cidade, num todo mesmo, trazer desenvolvimento econômico. Expandir. E aí, nessa época, nós começamos a mudar um pouco. Foi onde foi criada a incubadora de empresa, foi criado aquele mini distrito industrial que tem ali Lá do outro em lado da cima, BR. Do lado do Freixos ali, né? Perto do Próximo ao Freixos. Porto Ouro, perto da pedreira, da concreteira ali. Sim. A própria Ademon, na época, foi criada, mas Brito foi em Belo Horizonte, nós temos um economista chamado Frederico, e aí logo depois ele não pôde ficar, e o Ricardo Azevedo, que veio para o lugar dele. E nessas conversas, na época, tinham as reuniões regional das associações comerciais,
É tipo essa que tem hoje, né? Mas ela era... Eu acho que tinha, não lembro quantas associações que participavam. Não eram... Já haviam outras associações na região? Sim, já estruturadas. Todos que existe hoje, existe. Ah, sim. Mas participava várias associações da região. E tinha surgido dentro da Simon, nessa conversa nossa com o Brito, eu lembro que até Márcio Passos participou dessa conversa também, que ele era diretor lá na época. Do jornal. Sim. Por que não criar, né, uma instituição financeira para ajudar os comerciantes, os empresários? Sim. Foi aí que começou a nascer a ideia do Cicobi. E nessa reunião regional, esse assunto tomou um certo impulso. E nós reuníamos ali, toda semana, onde é o Happy Hour hoje, aqui tinha um telhadinho de amianto e ali o piso era todo a brita. Gente. A gente reunia ali para discutir sobre a criação da cooperativa. E foi que entraram as outras associações comerciais, né? Rio Prescaba, Prata, Nova Era, Bela Vista. A Bela Vista veio depois. E aí, inclusive, a Credmap foi a primeira cooperativa de crédito que foi autorizada dela ser regional. Olha. Porque como que eram as cooperativas? Por exemplo, a cooperativa de crédito tinha que ser segmentada. Cooperativa de crédito de confecção de homolevagem. Sim. Cooperativa de crédito. Então tinha que ter um ramo de atividade. Era um segmento, né? Um segmento, segmentada. Entendeu? Então não tinha como ela ser regional. Mas já criava-se a ideia naquela época de que as cooperativas fossem de livre admissão, já existia essa ideia e tal. Começou a associação, o Banco Central foi pedido e o Banco Central autorizou e nós criássemos não uma cooperativa de crédito de tal segmento de homolevagem, mas do segmento na região. Na região. Tanto que a região não tinha nenhuma vocação para confecção, né? Sim. E nós éramos cooperativa de crédito e confecções do Médio Piracicaba, e tinha que ter um segmento. Sim. Entendi. Inclusive a auditoria vinha e nos pontuava porque a gente estava funcionando fora do segmento, por utopia, né? Porque como é que nós íamos funcionar no segmento se a gente não tinha? Né? Mas aí depois viramos livre admissão e tal. A cooperativa começou ali naquele cantinho exatamente em frente à porta da Simon, no Cubu ali, na Astemon. Uma portinha ali, uma sala de uns 40 metros quadrados, né? Ela começou ali, muito problema, porque todo mundo que não prestava, né, foi para lá. Todo mundo que gostava de pagar foi para lá. Ai, entendi. Era mas era assim, era uma oportunidade também para a pessoa que queria... Mas nós todos sem experiência, né? Nós todos sem muita experiência. Então, a gente tinha um índice de devolução de cheque no mercado muito alto. Grande. Esse índice de devolução de cheque é medido por todos os bancos, né? Você cobra qual que é o índice de devolução de cheque? É um absurdo de alto. E aí a gente ia para a Assembleia, levava prejuízo e tal. Eu não participava diretamente da administração, não, mas participei ali da Constituição e tal, da ideia e tal. Não quis entrar no início, não, mas depois eu comecei a participar do Conselho Fiscal e tal. Aí a cooperativa dando prejuízo, nós resolvemos um dia, eu estava fazendo faculdade na época, foi em 2006, eu acho. Aí você fez contabilidade? Aí eu fiz curso superior de contabilidade, que até então eu trabalhei como técnico. Só em 2006 que eu fui fazer curso superior de contabilidade. Que interessante. Trabalhei anos como técnico de contabilidade. Aí o Wanda, que era contadora lá da cooperativa, eu falei, Wanda, quando terminar a faculdade, eu vou montar uma chapa e eu vou assumir a presidente da cooperativa. Eu vi a cooperativa dando prejuízo. Sim. E quando acabou, fiz isso, montei a chapa, chamei o Jackson, que é o presidente hoje, chamei o Lucien, porque a chapa eram três diretores e 3 suplentes. Aí montamos a chapa, eu, o Jackson e o Lucien, mas Jackson já era diretor financeiro lá. Aí ele falou, não, deixa eu ficar como presidente, depois a gente negocia isso e tal. E ficou, e está lá de presidente até hoje. Ainda bem que eu não fui para presidente. Eu vi que a coisa não era igual... Só que a cooperativa foi crescendo, né? Cresceu muito e nós começamos o Banco Central já começou a criar a gestão corporativa, os diretores começaram a ter que ficar tempo integral dentro da cooperativa. Daí já era. Aí eu e a Lucinha afastamos da diretoria, eu era diretor financeiro, Lucinha era diretor administrativo, e nós ficamos só no conselho.
Aí, hoje, o Jackson é o diretor-presidente, sempre foi, desde que eu entrei. Alguns diretores, os diretores hoje, o Edgar, que é o diretor administrativo, e o Zé Sueli, que é o diretor financeiro, eles não são eleitos, eles são contratados. Entendi. Mas hoje a cooperativa, ela começou com 21 pessoas, 21 associados, cada um colocou R$500, então deu R$11.500. Né? Era o mínimo. Ela começou a cooperativa com esses R$11.500, você sabe, 29 anos atrás, 30 anos atrás. E hoje ela está aí com um ativo de milhões. Vai aproximar de 3 bilhões. E como que é para você esse sentimento? 30 e tantas agências hoje. E como que é esse sentimento, assim, de você ver o que vocês implantaram tá desse jeito? Uma coisa que começou ali com 21 associados, tá nessa... Vocês achavam que ia estar nessa proporção hoje? Você sabe o que é melhor nisso? Nem é só o orgulho ali de ver que teve uma ideia, que a ideia deu certo, que a coisa cresceu, mas o tanto que ela beneficiou a sociedade. A sociedade, sim. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o balanço social da Credimap. A gente apresenta nas assembleias o balanço social. Resumindo, o que é o balanço social? Qual que é o benefício que nós trouxemos para a sociedade onde a cooperativa atua? E são dados oficiais, está lá no site do Banco Central, qualquer um pode pegar. Se todas as pessoas que tomaram empréstimo na cooperativa, e todas as pessoas que aplicaram na cooperativa, se tivesse aplicado e tomado o crédito em outros bancos, eles teriam pago tanto de juros, enquanto na cooperativa eles pagaram só tanto. Né? Além de participar das sobras. Né? Sim. O benefício é de bilhões. Olha para você. Que a cooperativa trouxe para a sociedade. Se vocês tiverem a oportunidade, vai ter assembleia agora dia 25, vocês vão ter a oportunidade de ver o balanço social lá. E essa assembleia é realizada onde? Lá na Cicobi Credimap? Não cabe, né? No real, normalmente no real no social. Vai ser no social. É aberto ao público. É aberto ao público. Não, é só para quem é associado. Porque tem votação, né? Entendido. Então ela acontece mista, ela acontece online e presencial. Legal. Até porque quando a gente tem muita cidade, inclusive outros estados hoje, né, que a gente incorporou lá no Rio Grande do Norte, Natal, tem 6 agências lá. Então as pessoas podem votar virtual ou votar presencial. A reunião presencial, a assembleia presencial nossa, ela traz um número muito grande de associados. Assim, poucas cooperativas traz o número de associados que nós levamos, em torno de 600, 700 associados na Assembleia. Nossa, é muita gente. E assim, a nossa cooperativa é referência, assim, já além das fronteiras do Estado, sabe? Com certeza. A gente é uma das maiores de Minas Gerais, tá? A gente tem meta aí de chegar bem no topo mesmo das primeiras classificadas. E vai chegar. E é uma cooperativa assim que todos os índices, porque ela tem, né, os controles internos e o monitoramento tanto do Banco Central quanto do Banco Central e da Central das Cooperativas, que é a Secrende, e também da auditoria externa. Né? A gente é monitorado o tempo integral. Todos os nossos índices são excelentes. Olha, então a gente compara, por exemplo, a gente com o mercado, a gente com a própria Secrende, que são as outras cooperativas. Então, normalmente, a gente está na frente em todos os índices, tanto em relação ao mercado, quanto em relação às próprias cooperativas. Nossa, muito legal. Então, é muito bacana. O Jacques é um senhor administrador. Sim. Ele hoje fica por conta, né, das cooperativas. Antigamente, ele tinha uma loja lá em Nova Era. Sim, ele esteve aqui com a gente. Ele teve. Nós fizemos ele deixou tudo para ele. dedicar 100% à Credimap. Eu não tive essa oportunidade de ficar. Sim. Porque eu tinha meus negócios, eu não podia deixar meus negócios para ficar tempo integral lá. Mas você estava sempre lhe dando apoio, né? E está até hoje. Até hoje. Então, a gente tem os dias das reuniões lá, mas não fico lá integral. E o Jacques fica 100%, fico admirado como que ele consegue ser tão ativo assim. Ele está na reunião aqui, já está terminando a reunião e fala que tem que ir para Belo Horizonte, Belo Horizonte já tem que ir para Brasília. Agora, de repente, já está indo para Natal. Aquela correria, e assim, né? um pique que eu fico abismado como que ele consegue. É mesmo. Mas é um senhor gestor, temos que tirar o chapéu para ele. É verdade. Ele tem feito um bom trabalho mesmo. Como conselheiro, a gente apoia, né? Tem a nossa credibilidade do mercado aí também. Claro. Né, que acaba ajudando e tal.
Mas uma coisa que nos engrandece muito também é saber que essa ideia, esse projeto saiu de dentro das associações comerciais, Sim. entendeu? Empresário criando um projeto para se beneficiar o próprio empresário, que deu muito certo, né? Sim. E porque você imagina, é muito pouco tempo, né? 30 anos aí para sair de um... Claro. Do nada para ser... Para estar o que está hoje. Então, até quando nós entramos, ainda dava déficit todo ano, sabe? Aí o primeiro ano já começou a dar superávit, o segundo ano aumentou o superávit. Superávites pequenos, né? Uhum. O primeiro ano deu 200 mil, o segundo ano deu 500 e poucos. Mas você fala... Hoje dá 80 milhões de superávit, né? Você fala o superávit pequeno, mas que já é um resultado que o trabalho está sendo bem executado. Só de sair do negativo. Com certeza, só de juntar Imagina você ir para a né? Assembleia para apresentar para os associados um negócio que está dando prejuízo. Aí, Você sabe que os associados né? respondem pelas sobras quanto pelos déficits, né? Sim, com certeza. Em empresa a gente fala prejuízo e lucro, mas em cooperativas ou entidades sem fim lucrativo a gente chama de sobras ou déficit. Entendi. Agora, você comentou sobre a questão da contabilidade no início. O que você, com tanto tempo, né, de contabilidade, no total são quantos anos, Carlos, de contabilidade? Como empresa, foi desde 2007. Você na contabilidade, 2007. 2007. Que até aí... Não, o que é? É 87. Tô só 2007. 87 que eu abri a contabilidade terceirizada. Chamava contabilidade Caraça. 86. Depois virou contabilidade Arthur. Então tem 37. É minha idade. Nasceu na minha idade. Pois é, desde quando começou, desde o início, desde quando você entrou na área da contabilidade até hoje, o que você viu de diferença, de evolução? Hoje a gente tem as contabilidades online, que é assim, né? Eu não sei, você vai me dizer melhor do que a minha impressão. É um acesso, mas não é às vezes a melhor opção para quem não tem um conhecimento legal de contabilidade, às vezes deixa uma coisa ou outra ali a desejar. O que você vê assim como evolução da contabilidade desde quando começou, né? Desde o início, desde quando você começou até hoje? Boa pergunta. Eu fiz contabilidade desde a época que se fazia contabilidade na máquina de escrever, né? Sim. Tinha um processo que era com gelatina, existia um carbono copiativo, que a gente fazia os lançamentos nesse carbono copiativo. Aí a gente comprava uma caixa assim, vinha com 20 gelatinas. Gelatina é um papelão com uma meleca em cima, uma gelatina mesmo. Eita! A gente pegava o papel que foi digitado ali, colocava na gelatina, a escrita passava a gelatina, a gente colocava na folha do livro. Meu Deus. E a escrita passava para a folha do livro. Trabalho. Gente, olha. E aí, na hora que terminava, abria todas as gelatinas assim no chão para elas secarem, e daí uma hora podia usar de novo. Ela absorvia a tinta. Então, trabalhei desde essa época. Meu Deus. Então, eu acompanhei muito. E foi interessante que na época que eu estava fazendo faculdade, foi dado um trabalho lá, exatamente sobre a evolução da contabilidade em relação à tecnologia, que ainda era muito pequena, lá em 2006, né? E no meu trabalho eu levei exatamente os livros feitos em gelatina para mostrar ao pessoal lá. Mas tanta gente queria roubar o livro. Queria ficar com o livro de relíquia. Inclusive a própria professora, aquela Gardênia, você deve conhecer. Gardênia. Ela pediu o livro, não deixa esse livro comigo uns tempos para me mostrar para o pessoal. Para ver como é que era. Aí ficou um tempão lá na faculdade do livro. Mas eu sempre digo o seguinte: os escritórios que hoje não acompanharem a evolução vão ficar para trás. Sim. Assim, a gente investe, na hora que você menos assusta, você tem que investir tudo de novo. Tanto em pessoas, né? Sim. Quanto em processos, em sistemas, né? E nós sempre procuramos ficar à frente em relação a tanto tecnologia quanto pessoas. O nosso pessoal, eles são escolhidos a dedo, são profissionais da contabilidade, tem que ter curso superior. Tem alguns lá que assim foram para contabilidade e estudaram contabilidade lá. Inclusive, já há muitos anos, desde quando eu fiz faculdade de contabilidade,
nós pagamos faculdade para qualquer um funcionário nosso que queira fazer ciências contábeis. Então, toda a vida a gente pagou. Então, tem muitos funcionários que foram para o escritório de boy, aí foi lá, fizeram ciências contábeis e hoje são bons contadores lá, entendeu? Entendi. Então, é uma empresa que incentiva, sim, né? Sim. Até porque na época não tinha muito contador no mercado. Você vê, quando eu fiz faculdade, foi o primeiro curso de contábeis que teve Monlevade. Aqui só tinha Monlevade e Itabira, que tinha na região, só Monlevade e Itabira. Então, não tinha contador no mercado. Então, a gente incentivava a estudar até por causa disso. Porque os nossos colaboradores estudassem ciências contábeis. Quando eu fiz, para você ter noção, nós fizemos 5 do escritório da contabilidade. E a contabilidade pagava a faculdade para todos eles. Então, e sem assim, também não tem igual muitos formaram, a contabilidade pagou e casaram, foram embora, não tem compromisso de ficar também. É mais um lado social do escritório mesmo também, sabe? Por exemplo, nós tínhamos lá um servidor, né? Que aí o pessoal do TI chega, não, tem que trocar esse servidor. Você tem um de 10, você vai comprar um de 30, depois compra um de 50. E vai. Agora já não tem mais servidor. Foi desativado, porque agora é tudo arquivado em nuvens e tal. Né? É mais seguro. Custa caro, mas se você não acompanhar, é questão de segurança. Você não consegue mais trabalhar. Eu acho que muitos escritórios de contabilidade, muitos já fecharam, né? E muitos fecharão, não darão conta de ficar no mercado porque não conseguem acompanhar. A evolução é muito grande, Eu acho que daqui a uns tempos a contabilidade vai vir praticamente feita também, né? O sistema está muito automatizado, né? Hoje em dia tudo a gente faz. Eu acho que o contador vai ter que ser mais consultor do que exatamente. Do que fazer contabilidade. E aí, Carlos, assim, a gente sabe que muitas empresas, muitas pessoas querem ter um lucro muito rápido. Né? Tipo assim, comecei agora, eu já quero mês que vem, daqui 2 meses, estar grande no mercado. E aí muitas pessoas tentam, às vezes, burlar algumas leis e tal. Como é que essa questão de ética, né? Dentro da contabilidade, assim, fez a contabilidade Arthus ser o que ela é hoje? Essa pergunta é ótima. Isso é tão sério que nós criamos, dentro da contabilidade, um treinamento com todo cliente que vai para lá de outra contabilidade, é o que inicia conosco. Esse treinamento é exatamente para mostrar para os contribuintes, os nossos clientes, qual que é o papel social dele como empresário. Eu até costumo citar um exemplo, né? Quando você vai colocar o nome na empresa, ou colocou o nome, você chama o nome da empresa de razão social, não é isso? Então, qual que é a razão social de você existir? Né? Você vai tirar os lucros que vão vir do seu negócio, né? A sociedade vai te dar ali a oportunidade de ter o lucro, mas você vai ter que contribuir com as contribuições previdenciárias, com a geração de emprego, né? Com o recolhimento de impostos, que vai vir aí retornar para a sociedade de outras formas, tal. E aí o cara fala assim, mas e a roubalheira lá em cima e tal? Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se as pessoas roubam, se os polícias são corruptos, aí é outra questão. Você como pessoa, você como empresário. E aí nós hoje fazemos um papel de conscientizar o contribuinte, principalmente o pequeno, né? De que ele pode sobreviver sem sonegar. E quais que são as vantagens dele não sonegar e quais que são os riscos dele sonegar também. Eu falo, por exemplo, a contabilidade de Arthus não sonega. Você acha que ela não vai sobreviver? Você acha que o hipercomercial Monlevade sonega? Como é que vende sem nota? Porque tanto de funcionário. Como é que ele sobrevive? Então, essa desculpa de que para você sobreviver, você tem que sonegar, desculpa para continuar sonegando. Para continuar sonegando. E hoje, além disso, a gente tem conscientizado eles muito do risco, né, de sonegar. Por exemplo, você circulou um dinheiro na conta, a Receita Federal sabe que você circulou, qual que é a origem do dinheiro, qual que é o lastro desse dinheiro. Né? Então, a gente tem conseguido mudar muita mentalidade de muitos clientes nossos para que trabalhe regular, né? Não que a gente vai proibir, né? Se o cara quiser continuar fazendo, ele vai fazer do jeito dele, né? Mas a gente vai orientá-lo como fazer correto, né? E com menos risco, ou sem risco, né? Com certeza. Aí ele vai correr o risco por conta dele. Inclusive, a gente faz uma ata, né, da reunião, do que foi passado para ele, né? Para depois ele não falar para que tenha certeza que... Mas com isso, a gente tem mudado muito, sabe? A gente tem insistido muito com os clientes nossos que façam conciliação bancária.
Uhum. Se ele fizer a conciliação bancária, ele já organizou 80% da empresa dele, eu costumo dizer. O que você fala que é conciliação bancária? Conciliação bancária, ele vai ter que contabilizar tudo que entrou na conta da empresa, tudo que saiu da conta da empresa. Pega o extrato da conta e bate lá. Então, se saiu R$10 lá, qual que é o documento dos R$10? Se entrou R$10, qual que é a origem? Cadê a nota emitida desses R$10? Entendeu? Então, se ele conseguir fazer a conciliação bancária, não pode sair dinheiro da conta sem documentação correta e nem entrar dinheiro na conta sem origem, sem laço. Né? Sim. E outras coisas que a gente mostra para eles, porque muitas vezes é falta de orientação também. Sim. Ele paga o imposto na empresa, mas o dinheiro sai da empresa para ele isento, porque é distribuição de lucro. Só tem que fazer de forma correta. Sim. Né? Gente, eu acho essa coisa tão difícil. Eu também. Nossa, eu me perco sempre. É por isso que a gente tem... que é custo fixo, custo variável? Eu fico louquinha. Mas é uma... Eu sempre escuto de empresários assim, eu não sei o que é um DRE. Eu não sei o que é um e a maioria balanço. não sabe mesmo. Entendeu? Sabe. Então, assim, a necessidade de realmente entender qual que é o custo fixo da sua empresa, o que é variável. Se você vender mais, tudo bem que você vai lucrar mais, mas você pode ter o impacto. Você está dentro você está realmente dentro do se é simples, o legal para você é realmente ser o simples. O legal para você é realmente, né? Isso aí já é planejamento tributário, né? Exatamente. É o que a gente vê lá, muita gente paga imposto a mais ou às vezes paga errado por falta de planejamento tributário. Né? Por exemplo, eu posso pagar muito menos imposto fazendo de forma correta dentro das brechas que a lei me dá. Por exemplo, às vezes vale a pena eu terceirizar um determinado serviço que vai me dar muito menos despesa do que eu ter o serviço direto. Eu posso, por exemplo, em vez de ter uma empresa, eu ter 2, 3 empresas. Eu não estou fazendo nada contra a lei, mas eu estou planejando minha questão tributária. Né? Sim. Eu posso, por exemplo, ter uma empresa prestando serviço para outra. Então, a gente faz muito esse papel lá no escritório de fazer planejamento tributário para as empresas para que elas paguem menos de forma correta. Certo. Não pagar menos sonegando. Pagar menos sonegando é muito fácil. Então, essa é a importância que você vê de fazer um planejamento tributário ou durante o processo. É o essencial para qualquer empresa, desde um barzinho até uma empresa grande. Planejamento tributário é o essencial. A gente vê, por exemplo, muitas empresas pagando imposto errado por estar no regime errado, regime tributário errado. Ela tinha que estar no simples ou estar no presumido, ou vice-versa. Sim. Tem empresa que acha assim, não, o meu tem que ser simples nacional. Muitas vezes o simples nacional é muito pior. É muito pior. Você paga muito mais no simples do que no outro regime. Sim. Entendeu? Lá no escritório, por exemplo, todo final de ano a gente faz de cada empresa, nós já temos um sisteminha lá que faz. Aliás, até o nosso próprio sistema operacional mesmo já consegue fazer isso. Comparar ali, a empresa está no simples. Se ela tivesse ficado no lucro presumido, ela teria pago tanto, no simples ela pagou tanto, no lucro real ela teria pago tanto. Porque eu só posso mudar o regime tributário em janeiro. Sim, eu não sei eu tenho que ficar o ano inteiro no mesmo regime tributário. Exatamente. Aí a pessoa às vezes não faz, não tem orientação, né? Ou passa batido, aí, quer dizer, em fevereiro não dá para fazer mais. Não dá tempo mais. Aí já foi. Eu acho que isso é a questão das contabilidades online que deixam tanto a desejar. É essa humanização do atendimento, assim. Com certeza. Entender o empreendedor e a empresa como algo orgânico, né? Que funciona com pessoas, com processos, mas que precisa de ter informação. Sim. Né? As contabilidades online, na realidade, não pegaram, né? Não deu certo. Todas as que saíram do meu escritório, que foram poucas, para trabalhar com online, todas voltaram. Todas voltaram, 100%. Porque não tem aquele contato, nem aquela orientação, entendeu? Não tem consultoria. E outra coisa, a maioria dos serviços da contabilidade online é você que faz, porque você tem que entrar com todo o sistema. Exatamente. Ou seja, você mesmo que está fazendo, né? Então, praticamente, você está fazendo a contabilidade para a pessoa. E outra coisa, eles têm uma estratégia que eles jogam um valor bem baixinho, mas te cobra tudo por fora. Sim. Tudo que eles vão fazer ali, te cobra. Então, você acaba pagando mais caro que você pagar uma contabilidade tradicional, onde você vai ter... eu tenho uma equipe de 30 pessoas para atender qualquer cliente nosso, né? Sim. Mas eu, um gerente por trás ainda para dar apoio e tal. Sim. E essa questão presencial também ainda, eu ainda dou muito valor, sabe? Também. Com certeza. Igual lá no escritório, a gente faz muita reunião online, faz, a gente tem muito cliente longe também e tal. Para ficar mais prático, né? Mas a reunião presencial, ela tem muito mais valor, seu com certeza. Olho no olho, você conversar, tomar um café ali, aquele
interpessoal, sim, né? Sim. É o calor humano, né? É necessário. Então, só essa questão home office aí, eu acho que... Deixa muito a desejar. É igual os funcionários trabalhar home office. Lá na contabilidade trabalham quando precisam, entendeu? Às vezes passou mal ali e tal, as pessoas têm condição de trabalhar em casa, acessar o nosso sistema e tudo. Sim. Mas não, nossa exigência é trabalhar no escritório, ali, né? atender o cliente na hora que precisar, entendeu? E aí você comentou no início, Carlos, que lá na CESIDA, quando você foi fazer o teste, você foi reprovado porque a psicóloga falou que você tinha mais característica de um trabalho burocrático. Mas qual que hoje é diferente? Você acha que você se encaixa hoje mais como contador burocrático ou estratégico? Ou você consegue ser os dois? Hoje, na realidade, eu, pessoalmente, eu deixei de ser um contador para ser um empresário da contabilidade, Sim. né? Sim. Então, para ser sincero, eu tenho anos que eu não pego um documento para me contabilizar. Eu fico ali atendendo, dando consultoria, então é mais, eu diria que hoje eu sou mais da área estratégica do que da área. Mas só que não adianta, não tem como ser estratégico sem conhecer a contabilidade, né? Sem conhecer a área tributária, principalmente, né? Sim. Então, na verdade, os dois andam juntos, né? Andam juntos. Então, quer dizer, você tem que... Uma coisa muito bacana que eu tive na minha vida profissional é que eu fui trabalhar numa empresa pequena e eu aprendi todos os setores. Então, eu fazia pessoal, contabilidade e fiscal. Né? Então, todos os setores dentro do escritório, eu entendo dos 3 setores. E agora você fala, às vezes fala comigo assim, vai no sistema e faz uma folha de pagamento. Eu capaz de não saber fazer. Né? Mas você tem quem faça. Mas porque o pessoal, ela é a rotina do pessoal no dia a dia. Sim. Eu não consigo mais ter rotina, entendeu? Eu, nessa época agora, eu até costumo dizer que eu passo aperto demais. Porque imposto de renda ele é um serviço sazonal, né? Sim. Então, não tem jeito de eu ter um colaborador que faça só imposto de renda, não tem jeito de eu tirar o pessoal da rotina para fazer. Então, eu faço todos os impostos de renda da pessoa física da contabilidade do escritório. De pessoa física. E a gente faz tanto dos os sócios das nossas empresas, que são clientes nossos, quanto de muitas pessoas que não são sócios e tal. Eu faço contabilidade de pessoas de Belo Horizonte, tem uns meios da América, eu nunca vi na minha frente, nem sei quem que é. Se não sei quem é. Só fácil. Mas, tecnologia. A tecnologia para isso aí foi bom, né? Mas se a gente não trabalhar essa questão hoje de conceito, de conscientização, principalmente, das pessoas, eu acho que fica muito vago, sabe? Até o valor profissional seu. Ficar ali escriturando documento, eu costumo dizer que aquilo ali existe ainda, mas não é o principal do escritório mais. Ele faz parte do escritório, mas não é o principal. Mas o principal, você está ali 24 horas orientando o cliente, né? Não deixando ele fazer coisa errada, você faz, vai lá e puxa a orelha dele. Porque às vezes ele não fez nem porque ele quis, é porque ele não sabia fazer, ou então o funcionário dele que errou, né? E a gente vê muito caso da empresa, às vezes, pagar por erro de funcionário. Sim. E a contabilidade, quando ela é bem organizada, que não tem sonegação, não tem nada, tem várias vantagens. Primeiro, lastro. O lastro. Todo o dinheiro que circulou na conta ali tem lastro. Segundo, a própria segurança da empresa, né? De se acontecer uma possibilidade de desvio, a contabilidade vai detectar lá. Né? Tem uma coisa errada aqui. Não vai detectar. Por exemplo, se saiu R$1 da conta, pagou o quê, né? É igual aconteceu lá no Asilo São José esses dias, né? Nossa. Não sei quem que é a contabilidade, não estou criticando a contabilidade, mas se for uma contabilidade organizadinha, não passaria. A contabilidade teria detectado, entendeu? Sim. Estou falando que a contabilidade é desorganizada. A própria instituição não te dá a condição da contabilidade ser organizada. Né? É porque a empresa tem que te oferecer informação também, né? Se ela porque não é culpa do contador. Muitas vezes é culpa informação. Às vezes o nosso cliente, a gente faz tudo para que a gente consiga organizá-lo, mas ele não deixa. Sim. Às vezes até por medo mesmo. Então dá essa... gerar mais imposto. Exatamente. É igual a empresa que sonega, por exemplo. O contador pode fazer o quê? Você não tem conhecimento do que sonega, você não tem controle do que entra no banco, do que sai no banco, né? Então, seu balanço, suas peças contábeis, não tem valor gerencial nenhum. Porque ela não é verdade, ela só é fiscal. Entendeu? Então, não adianta, lá no Conselho Regional de Contabilidade, a gente discutia muito isso, de valorização profissional do contador, para que as peças contábeis sempre fossem ferramentas gerenciais.
para a empresa tomar decisão em cima das peças contábeis. Mas como toma decisão em cima das peças contábeis de uma empresa que só nega? Né? Não tem jeito. Sim. Então, primeiro, te dá uma contabilidade gerencial, te dá segurança na questão financeira, aí, né? Tesouraria e tal. E você sempre tem condição de prestar contas, apresentar a renda, né, para um banco, né, para uma solicitação de crédito, né, uma avaliação de crédito da instituição financeira e tal. E ainda tem a questão de você, ao mesmo tempo que você está fazendo a empresa certinho, você está dando condições para que a pessoa física, o sócio, tenha lastro para a evolução patrimonial dele. Sim. Com certeza. Né? Porque vai pagar o imposto só na empresa. Ele não vai pagar na hora que o dinheiro sair da empresa e for para ele, para o sócio. Porque vai sair como distribuição de lucro, que é um rendimento isento e não tributável. Entendi. Então, por exemplo, o cara tem ali um salário mínimo de retirada para o labore por mês, que recolhe o INSS, que dá ali 20 mil no ano, e tem lá 2 milhões de distribuição de lucro que não pagou imposto nenhum em cima desses 2 milhões, só pagou lá na receita da empresa. Então, tem todas essas vantagens de você fazer a coisa correta. Sim, né? com certeza. Mas o cara chega lá e construir um prédio. Tá, construir um prédio. Fazer só imposto de renda, você construir um prédio durante o ano. Tá, mas quanto que você ganhou? Ele ganhou tá lá, um salário mínimo. Entendeu? Há pouco tempo mesmo chegou no escritório e falou assim: meu filho, você está caçando milagre, você está procurando um santo, porque o contador não faz milagre. Aí o cara não tira nota na empresa, não apresenta a receita, aí não tem lucro, não tem o que distribuir para ele. Ele não tem renda. Mas de onde saiu? Mas na realidade ele teve muita renda, ele teve muito lucro. Claro. Levantou né? um prédio. Oculto ali, né? Mas não estou exagerando, não. Tem cara que constrói prédio ganhando um salário mínimo retirado para labora por mês. Olha para você ver. Aí, só que, na minha opinião, essas pessoas estão com o tempo contado. Sabe? Uma hora a Receita pega. Do jeito que a Receita se armou hoje tecnologicamente, os bancos, por exemplo, desde 2019, elas são obrigadas, em novembro de 2019, elas são obrigadas a entregar o SPED, o E-financeiro, que é um SPED completíssimo. Da pessoa. Né? Então, se ela não enviar, ela paga multa altíssima. Ela tem que mandar todo mês. Antigamente, tinha um outro sistema que chamava... fugiu o nome agora. Sistema de... que o banco tinha que informar, mas era de 6 em 6 meses, bem mais simples. Agora não, agora é o E-financeiro. Agora é mensal. É igual o SPED fiscal contábil, SPED, né? Super completo, e que a Receita sabe tudo que está circulando em qualquer conta sua. Nossa Senhora. E antigamente a Receita não tinha muito controle, assim, por exemplo, ela olhava mais assim, ó, durante o ano, meu patrimônio evoluiu 1 milhão, eu tenho que ter ganhado 1 milhão, ou tenho que estar feito uma dívida de 1 milhão. Sim, ou um ou outro, né? Hoje não, eu já acompanho assim, entrou 20 mil na minha conta hoje, qual que é o laço desse 20 mil? Aí entrou 10 mil, qual que é o laço desse 10 mil? Da onde que vê esses 10 mil? Então você vai ter que provar o laço de cada valor que circulou na sua conta, não mais aquele total do ano que ela fazia antigamente. Não é mais entendeu? Um montante, agora é individual. Agora é individual. Nossa vida, nossa. Então, eu acho que se a Receita começar a atuar em cima disso, muita gente vai rodar. Aí tem gente que fala assim, não aconteceu até hoje, a Receita vai fazer isso não, vai criar até um problema social, as pessoas falam, eu acho que vai criar mesmo. Porque, com certeza. Mas as pessoas têm que começar a se educando, né? Mudando a cultura. O problema é que a questão de sonegação ela é cultural, né? Sim. E cultura, você não muda ela com 10 anos, é com um século que você muda uma cultura. É com educação mesmo, né? Ensinando. Mas a gente tem feito esse papel muito bem no escritório. Só da nossa parte, a gente está fazendo muito bem. Até mesmo na associação. E nem por também. E nem por isso a gente perde cliente por causa disso. Sim. Porque a gente deixa liberado para o cliente. Se quiser fazer, você fica à vontade. Mas a nossa orientação é você fazer correto e mostrando para ele que ele pode fazer correto e o negócio dele ser viável. Né? Porque a desculpa muitas vezes é que se eu pagar o imposto, eu não consigo sobreviver. Então, seu negócio não é legal, ele não é... Seu negócio não é viável. Sim. Você pode fechar as portas que não é viável. Você tem que sobreviver só com sua negação? Então, alguma coisa... não é, às vezes não é um modelo de negócio que gira. Não é totalmente inviável o negócio dele. Você não... Se ele pagar imposto não sobra lucro para ele, então o negócio é inviável. Porque o lucro não é dele. Sim. Outra coisa que eu mostro muito para o cliente também é isso. Você vende uma mercadoria por R$100. Vamos dizer que tenha 20 de imposto, você vai cobrar 120. Você tem que saber que 100 é seu. O 20 você vai repassar.
Sim. Porque, na realidade, quem está pagando o imposto é o consumidor, é o contribuinte, é o cliente dele. Sim. É o consumidor que está pagando. Sim. Na hora que você vai no supermercado e compra uma sacola de arroz, dentro daquele valor que você pagou, tem uma parte que você pagou que é imposto, não é mercadoria, não é arroz. É imposto. E assim, o imposto no Brasil ele é muito alto, né, Carlos? Muito alto. É muito alto. Aí vem aquela pergunta, né? O imposto é muito alto porque a sonegação é muito grande. E a sonegação é muito grande porque o imposto é muito alto. Aí fica essa bola de neve. Então é a mesma história. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Sim, é verdade. Com certeza. Mas eu lembro uma vez, isso é muito questão política também. Eu lembro, nós fizemos uma reunião na Celomital uma vez, isso tem anos, com o Silvio Rabelo. Ele era o gerente da usina aqui na época. Nós fomos lá para discutir, foi eu e o Zé de Brito, nós fomos lá pela Simon para discutir que a Celomital, na época era Belgo ainda, ia demitir, acho que 800 e tantos funcionários, porque eles iam automatizar os alto-fornos lá, não sei o que. E o Silvio falou para a gente duas coisas que me marcou. Ó, nós temos que automatizar, porque se a gente não automatizar, nós concorremos com a China, que está do outro lado do mundo, que tem a China, o Japão, que citou, tem o Japão do outro lado do mundo, que busca o minério do outro lado do mundo. Na Austrália. Que busca que tem mão de obra cara, e nós temos o minério dentro da usina, temos muita mão de obra e não vamos conseguir concorrer com eles. Porque eles estão tecnológicos e nós não. Sim. Isso é uma coisa que ele falou que tem todo sentido. E outra coisa que ele falou foi que da questão tributária, ele até mostrou em gráficos para a gente, que todos os países que diminuíram a taxação, a arrecadação foi lá em cima. Todos os países que aumentaram a taxação dos impostos, a arrecadação foi lá embaixo. Porque se você tem um imposto justo, todo mundo paga. Então, é muita gente pagando. Sim. Né? E você acha que o imposto no Brasil é justo? Totalmente injusto. Totalmente injusto. Pois é. Não tem condição de tanto de imposto que tem, não. Qualquer coisa que precisa tem que pagar imposto. Né? E é o que você falou, assim, quem acaba pagando é quem compra, né? É quem tá Somos nós, consumidores, velho. Eu estava olhando, agora cedo eu estava discutindo com um cliente lá, até um gerente da Credimep, estava fazendo imposto de renda agora de manhã. Ele pagou de 100 e poucos mil de salário, pagou 40 e tantos mil de imposto de renda na fonte. De imposto de renda na fonte, não, de imposto de renda. Então, é um absurdo. Isso de salário. Pois é. Isso é de salário, não é de renda, não é de lucro. Né? Sim. E eu acho que a tributação mais pesada tinha que ser em cima de lucro. Sim. Não de salário. Sim. E a pessoa trabalhou ali para ter aquilo ali. Exatamente. E fora o imposto que ele já pagou consumindo, né? Aí tem um outro risco aí, eu acho que eu não saberia nem como iríamos fazer se acontecer, que existe um projeto lá na Câmara Municipal, Câmara Federal, já tem projeto antigo lá e agora começaram a falar disso de novo com a reforma tributária, que é tributar os lucros, né? Sim. Aí você imagina, a empresa já tem a tributação altíssima no faturamento da empresa. É na hora que você tira o dinheiro da empresa que sobrou, o lucro, que sem direito, tem direito dele. Passou a pessoa física, quer tributar de novo. Pois é. É um absurdo. Aí imagina como ficaria isso. 2 vezes. E muito alto, né? Porque o que viabiliza hoje na empresa é isso. O lucro que tem, o sócio tira ele como rendimento isento para justificar a variação patrimonial lá. Sim. Agora, se tributar ele em 15%, por exemplo, você imagina. O lucro é meu, eu já paguei o imposto para ter esse lucro. E vou pagar ele de novo. Tributar de novo. Aí o que vai acontecer? Muitas pessoas vão fechar as portas, porque aí não vão fechar e aí vai ser um incentivo total para a sonegação. Para a sonegação. Porque assim, se o governo pensasse de uma forma diferente, igual você falou, cobra menos, mais pessoas pagam, gente, provavelmente a gente teria uma arrecadação realmente muito maior, porque as pessoas evitariam de sonegar. A sonegação do Brasil, eu fiz um curso lá em... maior, né, das pessoas. Eu fiz um curso em Ipatinga. A sonegação do Brasil é maior do que o PIB da Argentina. Olha para você ver. Claro, mas assim... Só a sonegação. Eu não sou a favor, tá, gente, da sonegação, não é isso que eu quero dizer. Mas tem pessoas que às vezes não têm condições de pagar o que se deve, porque senão ele não consegue manter a empresa dele. É o que o Carlos comentou. Né? Eu faço um curso... É inviável. Eu faço um curso, esse curso tem uma etapa aqui no Brasil e tem 5 etapas internacionais. A primeira etapa internacional foi ano passado agora em Lisboa. E o que foi discutido muito lá foi isso, sabe?
Porque nós, brasileiros, como apertamos os portugueses, os professores, né? Que nós queríamos saber qual que é a política deles em relação a isso. Sim. Então, um dos problemas do Brasil, assim, que todos os professores lá, esse curso foi feito na Universidade Católica lá de Lisboa. Na PUC. E eram só professores top de linha, né? Que dá treinamento pra gente lá. Então, eles falaram muito nessa questão da tributação do Brasil, sabe? Que o governo brasileiro só quer cada dia mais arrecadar, mais arrecadar e gastar, né? Gastar sem controle. Sem controle. Né? Você pegar, por exemplo, né? Não entendo muito pouco de política, mas você pegar, por exemplo, quantos ministérios que o governo criou agora, né? Quanto que custa cada ministério? Cada ministério. Né? Se aumenta que falta que isso faz? Pois é. Né? O que essa entra na nossa vida? É a questão da troca política, né? É complicado. Então, é muito caro, nossos políticos são muito caros. São né? muito caros. Então, muito caros. Você imagina quantos milhões que se gasta aí, até bi, né? De dinheiro público que poderia ser aplicado em várias outras coisas, certeza. Ou então poderia ser arrecadado menos, né? Sim. Justamente até mesmo para incentivar a população até a consumir mais, ter um poder aquisitivo maior. Exatamente. O consumo poder seria de maior. Compra né? maior, Sim. né? As pessoas, os contribuintes iriam contribuir com mais prazer, né? Com certeza. Porque na prática acaba sendo um incentivo para a sonegação, Sim, né? Um gatilho ali para a sonegação. Com certeza. Né? Mas, como diz, não está na nossa mão. E a gente está falando aí de sonegação, a gente lembra de erros, né? E do início da sua carreira para cá, quais os erros que você cometeu? Não estou falando de sonegação, tá? Mas erros no geral que te fizeram crescer, e evoluir como homem, como profissional, como gestor de 2 grandes empresas. Eu não teria assim, nenhuma coisa assim, que eu errei que fosse destaque. Eu sempre procurei diversificar meus negócios. Eu já tive mercearia, bar, açougue. Eu já tive construção civil, mexi com construção civil, já construí alguns prédios aqui. Eu já tive loja de cartucho, eu já tive loja de telefonia. Né? Eu até costumo dizer que talvez tanto quanto inteligente você sair de um negócio, quanto você entrar no negócio. Sim. Né? Você tem que saber a hora de... Se o negócio não é viável, você sai fora dele. Sim. Então, eu tive muitos negócios lucrativos, tive outros não lucrativos. Nem tanto. Mas eu sempre foquei assim, meus negócios têm que dar certo porque eu tenho um nome para preservar. Né? Eu tenho que entregar aquilo que eu prometi entregar. Sim. Né? Eu não tenho assim, muita ambição assim, para ganhar dinheiro, para ficar milionário, para ficar trilionário, mas eu tenho muita ambição de fazer bem feito aquilo que eu me proponho fazer. Né? Eu acho que isso é... E por isso eu acho que eu nunca cometi muitos erros. Eu cometi erro assim, de entrar numa sociedade que eu não devia ter entrado por determinada pessoa. Sim. Aquela sociedade que eu não devia ter entrado nunca se eu fosse mais esperto um pouquinho. Então eu entrei umas 2, 3 assim, entendeu? Mas vivo outros, na Portal, por exemplo, tem anos, 25 anos que eu estou lá com o Edmar, a gente não tem problema, né? Ele cuida da parte técnica, que é o que ele entende. E você da parte financeira. Eu da parte estratégia ali, contatos com prefeituras, licitação pública, nessas coisas, né? Legal. A parte financeira também. Dividir as partes. Então ele cuida do que ele sabe, eu cuido do que eu sei, e as coisas dão certo. Sim. Né? Mas tem sociedade que realmente... aliás, são poucas que dão certo, né? Sim. São muito poucas que dão certo. Com certeza. Mas até o bom é não ter sócio mesmo. Mas quando eu acho um sócio que eu achei o Edmar, vale a pena, entendeu? Mas a maioria das vezes... Mas é muito difícil você encontrar uma pessoa que está, assim, pelo menos com o mesmo objetivo que o seu. Com o mesmo alinhamento, né? E que vai contribuir realmente para aquele objetivo ali ser alcançado. A sociedade em si, ela tem muito valor, né? Por exemplo, qual que é o objetivo principal da sociedade? É reforçar o dinheiro, o caixa, né? Eu junto seu recurso com o meu, nós vamos montar um negócio melhor, capitalizado, né? Esse é um dos principais objetivos. Sim. Né? O outro é a questão do conhecimento, né? Vamos juntar conhecimentos e
às vezes até os dois, conhecimento e recurso, e montar um negócio bem estruturado. Sim, né? Com certeza. Mas você pode fazer os dois sozinhos, você faz os dois sozinho. Faz sozinho, né? Mas é igual, por exemplo, a pessoa não pode, a empresa para ser bem-sucedida não pode usar dinheiro de banco. Pode, até deve. Bem usado, né? Se usar dinheiro de terceiro, recurso de terceiro para você alavancar seu negócio, é tecnicamente mais correto que tem. Por exemplo, vamos dizer que eu pago uma taxa de juros de 1,5%. Mas no meu negócio, o meu produto dá 10%. Tem negócio melhor que esse? Eu uso um dinheiro seu, te pago 1,5% e eu ganho 10 vezes mais. 8, 9, cara, né? Então, essa é a visão de você usar recurso de terceiro do seu negócio. Sim. Você pode usar negócio próprio, recurso próprio melhor. Se você precisar de usar de terceiro para você alavancar seu negócio, você vê que as grandes empresas tomam bilhões de banco, bilhões de banco. Para poder alavancar. Exatamente, porque o retorno desse dinheiro, né, é muito mais do que ela vai pagar. Maior. Sim. Então, tem aquela ideia, né, que a empresa não pode usar recurso de terceiro. Pode e deve usar recurso de terceiro. Basta ter essa visão, tem esse projeto, conhecimento, né? Que sabe o que está fazendo. Sim. Exatamente. Porque senão também depois... Tem muita gente que vai ali, pega dinheiro à vontade e tal, sem projeto. E sem nada, não sabe onde vai investir, acaba investe, o negócio não dá certo, tem que fazer ali uma pesquisa de mercado direito, né? Saber se o negócio dele é viável ou não. Ou então um negócio que já está no mercado dando certo, né? Mas é isso, eu acho que a gente, como a Simon, a gente como cooperativa, a gente como contador, a gente tem como contribuir muito com a sociedade, né, com os empresários, né, em questão de a Credimep lá fornecendo recursos, né, com custos acessíveis, com custos mais baratos. Né? A Simon lá com essa visão de desenvolvimento econômico que ela tem hoje, né, que mudou completamente o rumo da Simon. Ainda mais hoje com a Simon jovem, né? Sim. Com a Simon mulher. Então, Simon hoje deu uma incrementada, né? Com a Simon mulher, a Simon jovem. E tendo uma parceria tão boa com o poder público, né? O poder público está muito bom. Inclusive, tem só ouvido elogios lá do poder público em relação ao relacionamento com a Simon. Com a Simon. Só contribui, né, gente, para o crescimento da cidade, né? Com certeza. Eu acho muito importante o empreendedor ter essa visão da importância do associativismo, né? O tanto que faz crescer, que faz contribuir, né? Com certeza. Com apoio mesmo, com ajudas, com dicas, com esse network que existe entre os empreendedores, né? Com ajuda e lá saber isso como tem mudado muito, inclusive na nossa região, né? A gente pode perceber muito essa questão do espírito associativista, né? Sim. Como que tem crescido, querendo ajudar o outro mesmo. Inclusive nos jovens, né? Sim. A questão de cooperativa de crédito, né? As Unimedes, as cooperativas em geral, né? As associações comerciais, todo envolve ali um espírito cooperativista que é para ajudar de forma coletiva, né? Exatamente. Trazendo desenvolvimento, trazendo melhor qualidade de vida para quem vive ali, né? Eu acho muito bacana isso. Aquela história que uma andorinha só não faz verão, né? A gente une. E assim, é isso que a gente pode dizer, assim, que é o que te motiva a estar sempre dentro aí das cooperativas, das associações. Com certeza. Para trazer esse desenvolvimento. Aliás, eu tento ficar fora, mas não consigo. Não consegue. Eu falei com o Davi um dia desse que eu estou meio afastada da Simão, porque, assim, de uns tempos para cá, meus negócios cresceram muito, sabe? Assim, alavancaram muito os negócios. E acaba que eu fui ficar muito na frente ali e tal. Sim. Estou até sentindo falta das reuniões regionais mesmo. Eu ia em todas, né? Aliás, foi implantado no meu mandato lá, as reuniões regionais e o happy hour. Sim. Legal. Foi quando eu era presidente, eu tinha algumas metas. E dentre essas metas, uma era trazer o Sebrae, outra era reformar a sede, outra era o happy plantar hour. Reunião regional e o happy hour. O happy hour eu tinha copiado o presidente lá de Juiz de Fora. Ideia boa pode ser copiada. Então essas coisas estão aí dando certo, né? E, gente, no restante do tempo, vocês falam. Não, nós estamos indo. Então estão dando certo. Mas tinha alguma coisa que eu não consegui fazer. Por exemplo, uma das coisas que estava nas minhas metas como presidente da Simão, que eu fiquei 2 mandatos como presidente seguidos. Sim. Uma das coisas era criar aí tem a ver com o nome que ia dar, né? Mas era um festival gastronômico em Monlevade, mas com treinamento para os envolvidos.
Treinar o garçom, treinar o... Ali uma parceria com o Sebrae, né? Até chegamos a conversar com o Sebrae, né? Que eu acho fundamental a mulher levar disso. A parceria com o Sebrae, né? Teve uma pessoa outro dia que falou comigo que em Molevade o garçom não se entrega o cardápio, porque joga o cardápio. É atendimento. A moda de dizer, né? Às vezes é meio complicado. Mas não é porque o garçom é ruim, é porque não foi treinado. Não foi treinado. Não tem treinamento, né? Justamente, né? não existe treinamento. Então, a minha vontade, meu propósito era esse, você fazer onde as pessoas iam ser pontuadas adiante desses treinamentos. Por exemplo, a limpeza da cozinha, né? Não só ali a comida em si, mas só a cozinha limpinha. O que está por trás, né? Como é que está a questão, sanitária, né? O treinamento do seu pessoal, por exemplo, pega uma pessoa qualquer na rua, sem treinamento, coloca lá para atender o público, né? Então, não é só saber carregar uma bandeja, né? O papel do garçom, eu acho até muito bacana você saber atender. Sim, né? Com certeza. Atender não tem nada melhor do que você ir a um lugar e você ser bem servido. Você vê muito garçom bacana, você vê que com um bom atendimento. Mas a maioria você vê que não tem treinamento, até questão de se vestir, né, para atender. Postura mesmo, né? E muitas vezes o que faz a gente voltar ao local é o atendimento. Com certeza. Né? E muitas vezes as pessoas acham que o atendimento fica pro segundo plano. Não falta uma pessoa que põe qualquer um para se fazer isso. Mas aí, em resumo, isso aí eu não consegui concretizar, né? Mas eu acho que não ficou como... Não ficou perdido. Como foco dos outros presidentes que vieram. Mas, de vez em quando, se fala, até a Simão Mulher estava falando isso recente lá, em tentar fazer esse festival em Molevade. Eu acho que seria importante a Simão assumir isso, né? Em parceria com o Sebrae. Com o Sebrae. E eu acho que tem tudo para dar certo. E outra coisa, traz gente para Molevade, né? Sim. Você vê, Prata começou a fazer lá um encontro simples. Sim. E hoje bem gente de tudo quanto é lado para participar lá. E é muito bom mesmo. E Minas Gerais tem essa cultura de culinária, né? Tem. Então a gente pode aproveitar isso com certeza. Agora, caminhando aí para os finalmente, eu queria que você deixasse, Carlos, se você pudesse dar uma dica para quem está começando hoje, para quem começa a empreender, para quem está entrando no empreendedorismo hoje, para quem está ouvindo e vendo o podcast e quer abrir uma empresa, o que você diria que é a principal ponto para ir para começar hoje? A primeira coisa é já vir com essa cultura de empresário. Sim. Primeira coisa. Porque a maioria já vem com a intenção que eu não vou pagar nada, não sei o quê, que o dinheiro é meu, não é isso. E a segunda coisa é persistência. Porque você nunca vai começar um negócio e vai dar retorno no primeiro imediato. mês. Né? Então, às vezes nem no primeiro ano. Então, persista. Sim. Né? Tem que persistir. Tem que persistir. E outra coisa é ser ético, né? Em tudo que fizer na sua empresa. Sim. Principalmente ético ao cliente, ético ao fornecedor, ético aos colaboradores. Né? Com certeza. Porque se você não for ético, o resto se encarrega de ir para o buraco sozinho. É verdade. Né? Eu valorizo muito a simplicidade das pessoas. Eu acho que ser simples não é ser bobo. Né? As pessoas confundem, às vezes. Exatamente. Eu valorizo muito as pessoas simples, eu gosto demais das pessoas simples. As pessoas simples normalmente são honestas, são pessoas boas, são pessoas que... Realmente. Né? E arrogância, falar que eu chego até a dizer que eu não suporto a arrogância das pessoas. Né? E qualquer empresário que começar pequenininho, nós estamos falando de pequenos empresários que vão começar, como você falou. Né? Você pega os caras que já estão lá no topo, eles fazem... Né? Que querem. Quem está cá embaixo nem fica sabendo que fez as coisas, né? Mas a gente que começou de baixo, que vai começar de baixo, tem que começar primeiro legalizado. Eu, por questão profissional, eu sou uma pessoa legalista. Sim, eu com certeza. Não gosto nem posso fazer coisas erradas, né? E quem está começando, eu acho que tem por esse lado. Já vim com a cultura de ser legalista, de que o negócio dele tem um papel social, né? Que a única coisa que tem direito na empresa dele é do lucro. O resto não é dele. Sim. Né? Sim. E aí eu acho que com esses
esses objetivos aí, a possibilidade de sucesso é grande. Isso mesmo. Que show, né? As maiorias das empresas hoje, elas sobrevivem, não sobrevivem dentro de 2 anos. Estatisticamente, mais de 80 das empresas nascem e morrem dentro dos primeiros anos. Mas se você pega a estatística, o que é? É um cara que... Você pega por CNPJ, né? O cara que foi ali abrir um bar e nunca viu falar o que é uma empresa na vida dele. O cara foi ali abrir uma loja, abrir uma indústria, sei lá. Mas não quer tem. levar o negócio como se o negócio fosse dele. Sendo que uma empresa não é dele. Sim. Ele investe numa empresa e ele tem direito do lucro que aquela empresa der. Né? Eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer muito para meus clientes. Você tem uma loja de eletrodoméstico. Aí você quer dar uma televisão para sua sogra, que está lá no estoque. Você pode dar e falar, claro que eu posso, a televisão é minha. Não pode, você tem que pagar por ela. Você tem que pegar a televisão, emitir a nota fiscal para você pagar o imposto. Porque o imposto não é seu, você pode dar a televisão, mas o imposto você não pode dar. Você não pode, né? Com só para a pessoa entender essa diferença, o conceito ali, né? Sim. É igual lá na clínica mesmo, tudo que a gente pega e acrescenta o valor do imposto para a gente pagar. Para poder. Então nunca sai para mim a preço de custo. Isso sempre aí. Tem o preço mais o imposto. Então não é tão assim, para você é bom que é preço de custo. Não, nem sempre. Nem sempre. Carlos, chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado e pela oportunidade. né? Tá aí presenteando o nosso convidado. O Cicobi teve essa atenção, esse carinho com os nossos convidados de mandar. Que chique. Eu aposto que você não tem uma dessa. Que chique. É o copinho térmico, as chique. Você gosta de acampar, essas coisas assim, Carlos? Não, né? Viajar, eu sei que você gosta. Viajar eu gosto. Pode levar aí, seu cafezinho, tomar onde quiser. Mas eu tô montando beleza. sítio lá, eu vou levar lá para sítio pra tomar café. Melhor ainda. Isso, pode tomar um cafezinho, mas você pode chamar nós. Claro que Com pode. certeza. Bom, nós estamos chegando ao fim, né, de mais um episódio maravilhoso, de muito conhecimento. Foi uma aula. Enriquecedor. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, né? Não, eu sigo lá. Ativar o sininho para sempre que chegar um episódio novo você ficar por dentro, né? Exatamente. Agradecer. Vou compartilhar lá. Isso mesmo. Agradecer você por ter aceitado o convite, ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo. Eu sei que é corrido, mas ter aceitado ter você aqui foi uma coisa que eu te falei que eu sinceramente estou muito feliz que você veio. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que tenha atingido o objetivo. Com certeza. Passou, né? Contribuiu demais. Acho que todo mundo aqui, né? Nós deixamos a meta aberta que a gente ultrapassou. Ultrapassamos. Tá certo. Então é isso, né? Gente, muito obrigada aí, vocês que estão nos acompanhando. E fiquem ligados aí também para o nosso próximo episódio. Exatamente. Olha, tem mais episódio lá no YouTube da Simon para você maratonar. Tem o canal do Spotify para você escutar esse podcast aqui enquanto você está trabalhando ou está estudando. Então, assim, corre atrás. Tem muita informação legal. O episódio mesmo que a gente fez com o Jacques, que nós comentamos aqui. O primeiro episódio com o Davi, que foi também muito legal. Muito. O com Elisete. Super dicas, né, gente? Tem empreendedorismo. só episódio chique, tá? Isso aí, gente. Então, até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. Muito.